Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um momento estamos aqui nesse aprendizado, nessa oportunidade das muitas possibilidades de melhorarmos as nossas condutas, o nosso jeito de ser, de praticar o Evangelho de Jesus, que é amor, caridade, que é gentileza, que é ser cortês, benevolente. Então agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de conhecermos Jesus, de termos Jesus. E assim agradecemos todos os momentos da nossa vida, toda a caminhada. Muitas vezes essa caminhada nos arranca lágrimas, dores, inseguranças. Mas quando nós temos Jesus, quando nós temos Deus em nosso coração, mesmo com as lágrimas, como sempre colocamos, a força que habita em nós, a força de Deus, faz com que os nossos passos sejam firmes, faz com que levantemos a nossa cabeça e sigamos em frente. Então, agradecendo sempre. Tem um trecho do Evangelho que eu ouvia muito quando trabalhava com alguns irmãos. A tudo rendei graças ao Pai. Então é isso. Agradecer sempre a Deus. Agradecendo a todos vocês que acompanham, que fazem as reflexões diante das nossas palavras lidas do Evangelho, a SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, essa doutrina bendita, amorosa, que nos esclarece, que nos dá, um direcionamento, um norte, nesse entendimento do Evangelho de Jesus, nessa vida que nós temos aqui, os porquês, o como mudar, como transformar o nosso mundo que nós tanto desejamos, um mundo melhor, um mundo de felicidade, como diz o Evangelho de Jesus, como Jesus nos prometeu. E aí nós temos a doutrina que vai ali, passo a passo, nos orientando. Então, que Jesus nos abençoe, que a força do amor maior preencha os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, para que sejamos melhores a cada instante, a cada dia. E hoje o capítulo é continuidade do tema da semana passada, o capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, uma das bem-aventuranças de Jesus. E eu vou falar, instruções dos Espíritos, olha a responsabilidade, né? A afabilidade, a doçura. É uma mensagem de Lázaro, Paris, 1861. 102 anos? 102 anos, 103 anos antes da minha encarnação, né? 1800 para 1960. Então, acho que é isso, né? Não sou muito boa de conta, mas acho que é isso mesmo. E hoje, esse tema, gente, afabilidade e a doçura. Quem de nós não gosta de sermos atendidos com doçura, de sermos acolhidos
com afabilidade, com carinho, com essa benevolência maior. Quem de nós? Todos nós queremos. Como é que nós conseguimos, então, entender, mudar? Aí a gente vai lá e lembra das passagens de Jesus. A todo momento, o olhar doce. Aí nós lembramos de Nossa Senhora, lembramos de Maria, Maria Santíssima. O olhar materno. E aí às vezes eu penso, né, o olhar materno, a mãe, entre nós, espíritos encarnados, os espíritos humanos. Olha o olhar da mãe amorosa com relação aos nossos pequenos, aos nossos filhos. E quando eu falo nossos pequenos, não é só pequenininho não, é filho. Filho, nós, ele pode ter 40, 50, 60 anos, 70. A mãe tá lá com um olhar amoroso, né? Cuidadoso, zeloso. Aí nós lembramos da doçura. Que olhar doce. E como eu sempre falo, mãe, a doçura, a afabilidade, aqui ou no plano espiritual. As mães estão sempre com o olhar da doçura para cada um do seu ente querido, do seu filho querido, que continua na encarnação ou que daqui vai para o plano espiritual. E lá está a mãe com o olhar da doçura. E nesse olhar da doçura, não é só o olhar, é a energia que envolve tudo isso. É maravilhoso, né? Mas nós vamos falar um pouquinho desse capítulo, só que antes de entrar no capítulo, aqui do Evangelho, eu vou ler uma mensagem para a gente entender um pouquinho como sermos mais doces. O livro hoje é Fonte Viva, tá? Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para mim, essa mensagem tem muito a ver, tá? Mas cada um vai fazer a sua leitura, o seu entendimento. É a lição 114. Embainha tua espada. Embainha tua espada. Jesus, isso está em João. Sem falar que João, gente, ele era e é, né, considerado, foi por acaso que eu abri, tá? Considerado um dos discípulos apóstolos de Jesus mais doce, mais terno. Então, acho que tem tudo a ver com a nossa mensagem do Evangelho. Olha, a guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrastamento que compelem o povo à crueldade e à barbaria, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimentos e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes, sustentando a contenda com o próximo. Destruidora tempestade de sentimentos nos desavora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro, plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução.
Depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, sacrificando-se sobre uma espada simbólica devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Por que eu acho que essa mensagem tem muito a ver com o tema da afabilidade, da doçura dos mansos e pacíficos? Gente, as guerras, quando a gente fala em guerra, nós lembramos dessas guerras. Inclusive hoje nós estamos, com algumas nações em guerras. A mortandade, o morticínio, a destruição, a dor. E aí tudo isso é causa dos egoísmos, ainda daquele velho jargão, dente por dente, olho por olho, porque é assim que funciona. Por isso existem as guerras. O orgulhoso, ele vai sempre rebater. Ele sempre vai estar com a espada ali, pronta para o ataque. E aí, nós vamos aqui para o nosso evangelho. A doçura e a afabilidade, a beneficência. Se eu vou guardar a minha espada, como disse lá na mensagem, como João colocou ali, eu vou ser gentil. Nos dias de hoje nós temos muito isso, gentileza gera gentileza. É verdade. Mesmo que nós aqui na Terra, muitas vezes a nossa gentileza, a nossa atitude de cortesia educada, ela é para andarmos ajustados com a sociedade, termos relações sociais mais equilibradas, É necessário. É um passo para o aprendizado, para o exercício da gentileza verdadeira, aquela que nós não vamos mais usar, como diz aqui no Evangelho, o verniz, A gente não vai usar máscara, a gente vai usar a verdade, vai ser um sentimento verdadeiro. Então, hoje na sociedade, em muitos lugares, a gente, sim, todos nós, em alguns lugares, algumas pessoas, algumas relações na rua, no trânsito ou em determinados locais, nós nos esforçamos para manter ali uma afabilidade, porque é justamente, vamos guardar a nossa espada, porque se eu respondo, se eu faço a mesma prática, alguém me ofende, ou eu não concordo com alguma coisa e eu já vou colocar a minha espada ali pronta para o ataque, o que vai acontecer? Nós vamos gerar mais guerra. Então, o embainhar essa espada começa por nós, olhando, nos conhecendo, sabemos o ponto que eu preciso melhorar. Bom, se alguém me der uma má resposta, se alguém pisar no meu pé, eu já sei o que eu preciso me corrigir para não responder da mesma forma. Então veja que nós temos que guardar a espada
primeiro conosco, né? Opa, deixa eu colocar a espada aqui, como coloca lá na mensagem. A cruz, ela teve lá a forma, né? Na hora que finca ali no solo. Então é isso, gente. Por isso Jesus é alto. Jesus brilha, Jesus é luz. Olha quanta coisa nós podemos aprender no símbolo da cruz. Vamos fazer essa reflexão aí para nós, né? Então vamos lá. Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura, Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas? É aquilo que nós falamos, viver em sociedade, nós precisamos ir exercitando tudo isso. Mas lá na época que Jesus passou, aquele sentimento, o inimigo, ele sentia vontade, ele achava que tinha que matar alguém, ele chegava e matava. Ele ia falar, ele despejava e ali a guerra se fazia. Hoje não, com o progresso, com as leis culturais de cada nação, com a legislação que vai ali apertando para que não haja mais aquelas guerras ali do dia a dia, né, com o outro. Então, o que acontece? Foi se colocando, como ele diz aqui, uma máscara. Então, isso é válido. Só que nós precisamos, justamente com esse exercício do progresso da educação, das legislações que vão ali obrigando, né, a que nós vamos modificando as nossas condutas, vamos nos segurando para não sair por aí falando, batendo e cometendo os crimes que eram cometidos lá no passado. Então, o que acontece? Nós vamos exercitando, sim, aquilo que nós já trazemos em nosso coração, que é a semente do amor, que é a semente da caridade, da benevolência, da leveza do ser, né? Então, vamos lá. Como ele coloca aqui, né? Uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contando que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Quantos de nós conhecemos outros corações assim? Ou até nós já fomos assim? Olha, tomara que se nós já fomos assim, que hoje não sejamos mais, né? Que a nossa língua não seja esse, como diz aqui, esse dardo venenoso. Bom, a essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes.
Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando, eu sou e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então aí nós vamos lá na doutrina espírita. Tá, nós aqui, relação, né, social, nós até enganamos o próximo. Até dentro dos nossos lares a gente pode até, em alguns momentos, enganar. Mas quando nós estamos no plano espiritual, quando nós voltarmos à pátria espiritual, gente, nós não vamos enganar ninguém, nem a nós. A gente pode até acreditar que, ai, nossa, eu já mudei, eu sou bonzinho, mas nós sabemos que não somos, né? A gente sabe, a gente tem noção das nossas falhas, todos nós já temos essa condição em perceber, não mudamos porque somos rebeldes ainda, mas nós já percebemos e já nos conhecemos, né? E aqui, como ele diz, muitos lá fora, na relação da sociedade com a sociedade, na relação social, é simpático, fala baixo, é uma generosidade, e dentro dos seus lares são cruéis perseguidores, orgulhosos, que ditam as ordens, que imperam um poder à base de forças, à base de humilhação. Então, o que é o Evangelho de Jesus? O que é essa afabilidade, essa doçura? É justamente trabalhar em nós, guardar essa nossa espada e lembrar de Jesus. Jesus ali resplandecendo em luz. Afabilidade ao falar com qualquer um daqueles que se achegavam a ele. Lembremos de Maria de Magdala, lembremos de Judas, lembremos de todos aqueles personagens históricos. Lembremos do irmão caído. E assim, refletir com verdade. Como nós podemos, como nós desejamos alcançar um pouquinho mais dessa pureza de coração, sermos mais doces verdadeiramente. E assim nós alcançaremos um pouquinho mais esse reino do Pai. Aqui, não precisamos chegar lá no plano espiritual. E outra, ao chegar no plano espiritual, gente, nós já sabemos. Vamos ser exatamente o que somos aqui. Só que lá a gente não vai poder usar essa máscara. Porque não dá. Espírito não vai conseguir esconder. As máscaras são necessárias aqui na Terra ainda. Como eu falei, para que nós aprendamos, né, a sermos benevolentes, a convivermos com o mínimo de paz. É necessário. Mas é justamente aqui na Terra que nós, através dos exercícios diários, que nós vamos aprender
construir, como diz Paulo, o homem novo. O Espírito que faz brilhar a sua luz, a luz do amor, a luz de Deus em nosso ser e aos nossos redores. Se nós formos gentis, gentileza gera gentileza. Não é assim? Não é mais olho por olho, dente por dente. Não é mais com a espada pronta para o ataque. Então vamos fazer a nossa parte? Já conhecemos a doutrina espírita, já sabemos ação, reação, já sabemos semeadura, colheita. Ah, meus amigos, como é bom conhecer a doutrina espírita. Como é bom e maravilhoso querer e agarrar nas mãos de Jesus, esse Cristo amoroso. Até um próximo momento. Muito, muito obrigada pela oportunidade em estar com vocês mais uma vez. Que Jesus ilumine, abençoe todos que caminham aqui na terra, todos os lares, todos que caminham pelas ruas, os lares em conflitos e todos esses amigos que se encontram no plano espiritual, todos os que estão doentes nos hospitais, nas ruas, todos aqueles que perambulam sem entender ainda a razão do que é a vida. Que Jesus nos abençoe. Muita paz e até um próximo momento.